que bom que nós estamos aqui. Estou feliz por vocês estarem. Quero saber quando vocês passaram, se deu tudo bem. Isso é muito importante. O médium, ele tem que aprender a caminhar sozinho. Então, isso eu sempre falo com a Eli. Por que que nós paramos e nós vamos nos ocupar de outros estudos, de outras coisas? Por quê? Porque o médium tem que exercitar, é como um exercício, ele tem que aprender a andar sozinho, com as suas equipes de trabalho. Então, isso faz parte do meu estudo e da Eli. Então, nós temos que interromper para ver se houve um aprendizado, se houve um crescimento, se desenvolveu um bom trabalho, se encontrou dificuldade. Então, isso é muito importante. Mesmo que vocês vão a um outro centro, a outro local, a outro ambiente, isso é muito importante, a continuidade do trabalho. Eu não tenho faniquito nenhum com qualquer centro espírita. Eu acho que o médium pode ir no centro que ele se sente bem. Eu estou aqui para orientar, eu estou aqui para esclarecer, para tirar dúvida, mas o médium, ele é livre de participar da casa espírita que ele se sente bem, do grupo que ele se sente bem. Então, eu particularmente não tenho faniquito com ninguém, nem preconceito com nenhum modo do que a pessoa busque para aquele aprendizado. Porque o aprendizado, ele é universal. O aprendizado, cada médium aprende com uma pessoa que ele precisa no momento. Como aqui nós somos mais instrutoras, eu e Eli passamos mais a nível de instrução, orientação, para que o médium possa, assim, crescer melhor, desenvolver melhor, buscar a sua equipe de trabalho, poder trabalhar com a sua equipe de trabalho. Porque quando nós ficamos só na coordenação minha ou da Eli, quer na prece, então nós estamos ali para orientar. E quando o médium, então, ele fica sozinho, ele aprende a se organizar, ele aprende a evocar a sua equipe de trabalho, porque ele já conhece o roteiro que ele deve seguir, como evocar os seus protetores, como rogar a Deus, como rogar ao anjo guardião, como pedir instruções e orientação. Então, esse período de análise e de pesquisa, ele é muito importante, principalmente no lar. Em que sentido? O médium, ele tem que fazer uma experiência e uma pesquisa com o seu lar. Então, ele para nesse período e vai olhar para o seu filho, vai olhar para as suas crianças e vai ver o bem-estar físico, emocional e espiritual daquela criança. Então, a pesquisa do médium para manter o equilíbrio da criança, o equilíbrio da família, o equilíbrio do lar. Então, isso é uma pesquisa. Então, ele vai aprendendo com os protetores a equilibrar o seu lar, aprender a rogar mais, chamar os espíritos que ele tem fé, que ele acredita, que ele vem em seu auxílio. Então, quando o médium se vê sozinho, ele começa a aprender a nadar, começa a aprender a crescer. E isso é muito importante, esse crescimento e esse aprimoramento de todos os médiuns. E é isso que nós estamos aqui a realizar. O grande trabalho de Kardec, nas suas instruções, a gente observou que na época em que se falava para a França, na época em que usava-se todo um crescimento intelectual, que o intelecto seria melhor do que a espiritualidade, nós observamos que, neste período, essa fé cega, um entendimento diferenciado da doutrina dos espíritos, não se conseguiu levar avante. Porque lá, na própria França, hoje, nós vemos que não sobrou quase nada da doutrina dos espíritos e nem dos espiritualistas, magnetistas,
nada daquela pesquisa que havia junto de Kardec, que era muito grande. Kardec esteve do lado dele, grandes conhecedores, grandes pesquisadores que trabalhavam com ele. Então, quando isso não é entendido, não é compreendido, ou existe muita rivalidade, por que também não cresce? Não cresce quando há rivalidade, quando esse mecanismo de impedimento de outras pessoas a realizar o seu trabalho também é um impedimento que, cedo ou mais tarde, causa dano. Então, o que nós devemos tomar bastante cuidado é a intervenção do impedimento nos nossos trabalhos. Porque quando nós, médios, temos um impedimento para realizar qualquer trabalho de estudo, qualquer trabalho de aprendizado, e iniciamos com impedimento, nós, médios, devemos tomar cuidado para retirar o impedimento. Quer o impedimento que nós façamos o evangelho no lar, quer o impedimento dos nossos protetores, quer o impedimento de estarmos nas aulas de estudo, quer o impedimento de irmos às casas espíritas. Então, esse impedimento, o médium tem que começar a avaliar, ele tem que se autoavaliar. Qual o motivo do impedimento? Era doença? Era preguiça? Era porque não deu certo, tudo deu errado, cada hora que eu quero estudar não dá certo, cada hora que eu quero ir ao centro espírita não dá certo, cada hora que eu quero fazer a prece não dá certo. Então, o médium tem que parar e avaliar os seus inimigos, seus adversários, seus contrários. Porque isso acontece em qualquer religião. Todos os médiuns de qualquer religião, eles podem sofrer um impedimento. Sempre vai haver isso. Então, nós precisamos avaliar o que me impede? Porque a pior dificuldade seria o orgulho e a vaidade. O que leva um médium a se perder totalmente? O que leva um médium a perder o seu trabalho, a sua mediunidade? É quando ele se torna orgulhoso. E ele acredita que ele é capaz de tudo, de grandes soluções, e esse orgulho sobe. E ele, então, pode ser assessorado pelos espíritos orgulhosos e maldosos. Ou dizer, você não precisa disso, você não precisa daquilo, e eu vou te ensinar. Só eu tenho conhecimento. Então, quando nós chegamos nesse nível de obsessão, nós temos que trabalhar muito através da prece. O médium aprende a orar por ele. Porque o que nós temos dificuldade é de orar por nós. Nós temos dificuldade, porque nós achamos que é muito mais fácil cuidar dali, daqui, de alguém que precisa. Nós temos dentro de nós essa característica caridosa, benevolente, nós temos de fraternidade. Todo espírita tem isso, é benevolente, é caridoso. Mas nós esquecemos de, às vezes, retirar de nós essa imperfeição. E o que é que vai nos impedir o crescimento e o aprimoramento do espírito? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a preguiça, a ociosidade. Então, o médium tem que começar a autoavaliação. Como que está a sua família? Como está o seu crescimento? O que você vai fazer? Qual é a sua dificuldade? Quer dizer, se eu tenho dificuldade de estudar, a minha família está em dificuldade. Se eu sinto me rondar, eu sinto ao meu redor espíritos brincalhões ou zombeteiros, eu preciso estar atenta para retirar os espíritos brincalhões e zombeteiros.
Então, essa avaliação, o médium aprende a observar ao seu redor. Ele aprende. Porque quando nós estamos orando com o instrutor, nós aprendemos a orar. Mas nós não temos o conteúdo necessário para o teu lar, para a tua casa. Porque só você sabe qual é ali a perturbação que chega até você. Então, esse compromisso que nós temos na autoeducação, na restauração familiar, faz que nós sejamos observadores. E não falar assim, é assim mesmo, eu nasci assim, vai ficar assim, minha família é difícil, não vai ser mudada. Não, isso não existe. Você terá que orar sempre, terá que pedir, terá que rogar, para que os espíritos benfeitores venham até você, que você receba instruções para você poder trabalhar. Porque a maior dificuldade é quando nós ficamos inertes e que nós não recebemos ajuda, que nós ficamos parados. Então, essa paradeira do espírito, ela é perigosa. E nós temos, então, que dar um rumo à nossa vida. E quem faz isso é o próprio médium. Então, o médium aprende a trabalhar por ele. Que todo esse trabalho, todo o nosso programa de estudo e de pesquisa é que o médium aprenda a trabalhar por ele. Porque quando o médium está bem, o seu lar está bem, a sua casa está bem, seus compromissos também estão bem. Quando o médium entra em perturbações e desequilíbrio, desequilibra toda a sua família, desequilibra quase tudo. E nós vamos observar, então, a dificuldade de trazer o retorno para tudo isso. Porque quando esse desequilíbrio chega na nossa casa, das emanações, os fluidos, a forma pensamento, o desejo, as criaturas, que elas vibram por nós temos que aprender essa sensibilidade. Tem que chegar a nós, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de crescimento, é que quando nós recebemos uma energia negativa, na hora, nós sabemos, sentimos essa energia negativa. É isso que médium tem que aprender. Então, quando eu recebo essa energia, eu sinto que ela ficou, eu sinto que eu recebi, quer por telefone, quer por uma visita, quer por alguma dificuldade, que aquela pessoa, ela não gosta de mim, ou é invejosa, ela tem um defeito e eu também tenho. Mas eu tenho que entender que quando aquela irradiação, aquela forma pensamento vem até a mim, eu preciso desmagnetizar aquela forma pensamento. Eu não posso dizer assim, deixa para lá, Deus está vendo. Sim, Deus está vendo, mas o compromisso é seu de tirar essas irradiações da tua casa. Quando Deus nos deu a mediunidade é luz, é a maior força divina. A mediunidade é um meio de corrigir, de amparar, de curar, de facilitar, de trazer o progresso e o crescimento. Como que ocorre isso? Quando nós deixamos de vibrar. Então, quando o médium aprender a socorrer a sua casa e já mandei um determinado equilíbrio, nós temos que aprender. Está equilibrado? Ótimo! Eu consegui êxito. Agora, o que a minha família precisa? Minha família precisa trabalhar. Olha que chique. Minha família precisa trabalhar. Então, eu tenho que vibrar
a irradiação do trabalho. Porque todos os pensamentos dentro da minha casa, dentro do meu lar, eles são egrégoras que ficam nas paredes, nos móveis, na comida, na água, na coberta, no travesseiro, nas cortinas. Então, uma casa que ela fica impregnada daquilo que não é para crescer, nós temos que pôr um fluido de crescimento. Então, o médium tem que aprender a vibrar a prosperidade, a saúde. Se a nossa casa ela não está saudável para criar saúde, eu tenho que orar, trazer os fluidos curadores, impregnar na minha casa, impregnar nos meus filhos, impregnar o progresso, a produtividade. Então, o médium tem que avaliar qual é a sua proposta que ele vai dar à sua família. Esse é um ponto básico, porque é o médium familiar, é que vai dar o roteiro à sua família. Porque todos aqueles que estão ao nosso redor, nós somos responsáveis por eles. Responsáveis. Então, nós temos que emitir ondas vibratórias para transmutação de fluidos. Então, eu faço a higienização, faço a limpeza, retiro o fluido ruim, mas isso não é tudo. Eu preciso colocar o fluido de trabalho, de crescimento, de aprimoramento, de virtudes. Então, esse desejo é muito importante para o médium. Né? Nós falamos assim, quando meus filhos crescerem, eles vão decidir o que eles vão ser. Aí, se ele decidir num lugar errado, você está complicada para o resto da sua vida. E é totalmente diferente. Antes de nascer, você já fala o que ele vai vir fazer aqui. O que você quer dele. Que você quer um homem trabalhador, justo, correto, um bom filho, que cuide do lar, que cuide da família, que trabalhe, que cuide de você. Então, é você que vai impregnar no espírito o que ele precisa fazer aqui. Porque ele não é nem príncipe, nem princesa. Nós adorávamos e queríamos que fosse princesa, mas para ser princesa, a pessoa tem que estudar muitas línguas, tem que conhecer o seu país de trás para frente e de frente para trás. Para ser princesa, ela tem que entrar no exército, na aeronáutica, ela tem que ser uma guerreira, ela vai estudar todas a forma de defesa, ela vai falar várias línguas, ela vai falar a língua de todos os países que estão no limite com ela, que são fronteiras. É isso daí. Então, é muito diferente a pessoa que fala, quero que minha filha seja uma princesa, mas uma princesa tem que estudar muito. Então, é melhor os nossos filhos serem aquilo que nós queremos que sejam trabalhadores, que sejam realizadores, que conquistam, que sejam bons, que cumpram os 10 mandamentos. Mas quem fala isso somos nós, médios. Somos nós. Porque se nós formos um benzedor e falar para ele assim, benza a minha casa, é isso que ele vai emitir, ele vai tirar os fluidos ruins e vai colocar o fluido de crescimento, de aprimoramento, que tudo dê certo. Agora, como esse médium curador, ele tem o hábito de enviar o crescimento, o aprimoramento, a realização, a conquista, então ele já tem essa onda vibratória. E nós não o temos, porque não temos o hábito de emitir. É o mesmo médium curador. Então, quando ele tem esse desejo de curar, e alguém, ele doa, porque ele tem essa capacidade de curar. Então, ele tem uma facilidade, porque ele exercitou e aprendeu. Então, esse trabalho
de trazer o crescimento da nossa família é nosso. É nosso. E nós precisamos aprender isso. Então, se eu quero que meu filho estude, eu tenho que começar hoje. Toda hora, todo momento que eu tenho oportunidade, eu tenho que pedir para o anjo guardião que ele não se perca, que ele estude, que ele acrescente, que ele cresça. Porque as almas que elas vêm para nosso lar e a nossa família, nós somos responsáveis. Enquanto estamos vivos, muitas vezes após a morte. E a maior dificuldade de uma mãe é quando nós chegamos no mundo dos espíritos e nós temos ainda que cuidar dos nossos filhos e eles não nos ouvem. E aí nós temos que fazer bônus horas, 10.000 bônus horas, para poder auxiliar um bendito de um filho, porque nós não chamamos atenção. Mas eu vou dar um adentro aqui para vocês. Mãe não precisa falar muito. Não perca seu tempo de gastar muita língua, porque muitas vezes isso não funciona. Eu não perco meu tempo de falar muito, porque quando a gente fala muito, a gente também acaba ficando nervosa. Então, é mais fácil eu acionar a equipe dele, acionar os protetores, pedir ao anjo guardião que tome conta e que ponha tudo certo. Porque nós podemos falar no sentido de orientar, mas o médium tem outras maneiras de auxiliar. Então, nós vemos, às vezes, nosso filho, que ele está fazendo uma coisa errada, é que aquele negócio não vai dar certo, aquela companhia não vai dar certo. E você fala, isso não vai dar certo por essa razão. E você vê que não vai te ouvir. Você muda de técnica, muda para o espiritual, chama a equipe de trabalho, acorda ele de dia e de noite, faça ele ver tudo que está errado, faça que aquela experiência que está sendo ruim seja um despertar para o espírito. E você verá que ao passar dos anos, do dia, dos momentos, ele virá e diz, aquilo não deu certo, não acredita que aquilo me deu um prejuízo? Pois é, foi uma experiência. Agora, grava isso como experiência, não deixa acontecer mais. Agora, peça mais para o seu anjo guardião, para a sua equipe de trabalho. Eu digo para os médios que orar faz bem. E chamar os espíritos protetores é fundamental. Fundamental. Eu sempre peço, e falo aqui na frente ali, que eu peço de Natal e de meu aniversário, eu peço presente para os espíritos. Então, eu peço por aquele filho, por aquele, pelos irmãos. Falei, eu quero que siga, esse presente é o que eu quero. Olha como eu sou audaciosa. Então, é esse presente que eu preciso para poder encaminhar. Porque os presentes materiais, é rápido, a gente usa, mas o presente espiritual é o maior de todos. Então, essa prestação de serviço que nós fazemos na nossa família, ela é muito importante. Impregnar a nossa casa, impregnar o alimento, impregnar a água, impregnar todos os meios que você tem. Porque se uma mãe ela tem um filho com a sua dificuldade, ela tem o banho, ela tem a água, ela pode pedir para os espíritos protetores que na hora do banho ele receba pelos espíritos que ali estão trabalhando todo um amparo daquela energia. Se ele estiver no sol, você pode pedir aos espíritos que auxiliem para que venha o seu socorro, que venham em todo o seu socorro. Então, isso é fundamental para que nós venhamos cuidar das nossas crianças. Então, nós podemos pôr calmante, fluidos repousantes, fluidos de calma, de tranquilidade, de beleza, de ternura. Por que não pedir ternura para que sejam eles carinhosos? Porque, às vezes, não tem aquele fluido de carinho. Então, você tem que implantar
na criança o fluido de carinho, o fluido de amor, o fluido de ternura, porque tudo começa de uma única partícula, porque estudar é a mesma coisa. A pessoa tem dificuldade para estudar, e ela começa a estudar, e ela vai crescendo, e cada dia ela estuda mais e consegue mais tempo. E a partícula do amor é a mesma coisa. Então, você tem que impregnar no espírito uma partícula do amor para que ele comece a desenvolver. Mas quem coloca essa partícula da fé, da esperança, da caridade, somos nós, médios. Isso é fundamental. E eu abro aqui, alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer para mim? Gostaria de perguntar, livro de estudo, de pesquisa, de livros, de conhecimento? Você está falando sobre a família, né? A união, tudo da família. Mas mesmo que os filhos da gente não moram mais com a gente pode fazer esse trabalho para eles. Mesma coisa. Pode. Pode, Natalina. Eu Tá? ficava meio assim, porque você fala assim, para não interferir. Então eu ficava meio daquele ponto de interrogação, mas mesmo assim eu, né, rezava, peço, né? Então já Pode. Você pode. pode Você fazer. é mãe. Você é mãe. Então, você pode pedir para os teus filhos, porque eles estão sobre a sua guarda. Estarão sempre. Você é responsável por eles até no momento da morte e pós a morte também. Os Também. netos. E os bisnetos também. É tudo da família. Os netos é a família reencarnada. Os bisnetos, família reencarnada. E os Uhum. filhos também foi de outra vida. Volta toda a nossa família de retorno ao nosso lar. E por isso que nós temos que ter esse zelo para cuidar da nossa família. Não importa se ele é bonitinho, o que importa é que ele veio cumprir uma missão e nós temos que dar um roteiro mais seguro para a nossa família, para que a nossa família erre menos. Então, nossos filhos, vocês podem orar por ele, aonde eles estiverem. Porque a gente não fala isso para os médios iniciantes, mas para os médios que já têm a sua equipe de trabalho, seus protetores, já têm um conhecimento de mais tempo, eles podem intervir nos seus filhos a longa distância. Porque o médio, tendo esse conhecimento, ele sabe que a hora que ele intervir no filho, ele vai trazer as dificuldades do lar do seu filho. A dificuldade da nora, a dificuldade das crianças, a dificuldade física, a dificuldade do dinheiro, o nervoso. Então, o médium, ele sabe que ele vai buscar aquilo lá. Porque a hora que você fizer a prece, nós fazemos um retorno, vai e volta, vai e volta. Não é um processo de desobsessão, porque nós não incorporamos, mas é o mesmo processo. A incorporação, você vai sentir os espíritos assim bem vinculados, né? Então você trabalha diretamente. Mas quando nós fazemos uma prece, é o mesmo processo. Tudo nós enviamos um fluido bom e trazemos um fluido doente. Enviamos e trazemos. Reciclamos e enviamos. Então, tudo que tiver na casa dos seus filhos, todo desajuste, todo nervoso, todo chilique, ele vai vir para você. Só que você vai ter que ter esse conhecimento e se adequar ao problema. Se adequar. E quando você peça aos seus protetores que seus filhos aprendam a orar, chame o anjo guardião, arrepia eles. Eu costumo falar que agora eu não tenho tantos filhos desobedientes, porque os anos vão passando, aí fica tudo com 50, 60, aí começa a ficar todo mundo já mais evoluído, né, com a vida. Mas eu pedia sempre, quando eram adolescentes e mais, antes, que arrepiasse eles, que arrepiassem. Toda vez que eles fizessem uma coisa errada, que os espíritos levantassem os cabelos para cima, puxassem as orelhas, porque a sensibilidade das crianças, do adolescente, eles têm essa percepção. Só que essa percepção nós temos que dar para coisas erradas.
porque a percepção vem das coisas boas. Então, se alguém nos ama, se alguém vibra amor, ternura, nós sentimos essa ternura e isso faz bem. Mas nós também temos que registrar o lado ruim dos fluidos para não deixar interpenetrar na nossa família. Então, todo pai, toda mãe pode rezar pelos filhos? Pode sim. Mas sabendo que ali naquele lar vai haver uma reação. Quando nós orarmos pelo lar dos nossos filhos, eles podem, os espíritos inferiores, os espíritos que tomam conta do lar dos nossos filhos, podem, de uma forma ou outra, vir contra nós. Falar assim, a mãe não ora mais por mim porque está tudo errado. Eu não gosto de reza porque está tudo errado. Vai acontecer isso. Porque os espíritos vão falar assim, ó, fala para sua mãe parar de rezar porque ela está me incomodando, está me impedindo de eu fazer o que eu quero. Essa é a reação. Até que você consiga realmente fazer a sua parte, você está moralmente em condição de modificação. Eu acredito que este grupo, e você, Natalina, tem a condição, pelo seu ano de pesquisa, pelo seu ano de conhecimento, pela frequência às casas espíritas, pelo trabalho que você faz, a sua equipe de trabalho, você já pode ter desenvolvido essa sensibilidade de registro, de observação. Então, quando você for lá na casa do seu filho, vai vir aquele impacto de você no peito. Normalmente, nós sentimos no peito, de ordem geral. E se for muito, muito agravante lá, vai te dar dor de barriga, sabe, Natalina? Vai, na hora, vai torce o intestino. Então, você sente que aquele fluido. Por quê? Nós, médiuns, recebemos aqui no umbilical todo esse fluido denso, pesado. Então, quando você sentir isso, você sabe que ali é um trabalho difícil. Aumenta a equipe de trabalho, aumenta os protetores, aumenta toda a equipe que vai te ajudar para você desenvolver um trabalho. Tá? Então, é isso que se chama um médium experimentado. Médium experimentado é aquele que tem conhecimento